Ana, como pode vir as duas equipes para esse jogo, né? A questão tática, de escolhas, inclusive, de peças, de características. Vamos começar com os donos da casa, que Calçade é onde gera mais dúvidas, né? Principalmente... Salve, salve, nação! Enfim, né, está chegando o grande dia dessa final entre Flamengo e São Paulo. Espero que o Flamengo consiga um bom resultado para levar para o jogo da volta, né? E não sabemos como o São Paulo deve armar essa equipe. E aqui vamos ver uma análise aqui, um duelo tático entre Flamengo e São Paulo no campo virtual ali, que Calçade e Renato Rodrigues fizeram uma análise muito boa de como Flamengo e São Paulo devem jogar, né? Então vamos embora para mais vídeo. A análise ficou muito boa. Espero que você goste desse vídeo aí. Já vai deixando seu like, seu comentário também aí, se você mudaria alguma peça ali no time do Flamengo. E é isso aí. Palpite para essa final? Meu palpite para essa final é 2-0 Flamengo, nessa grande decisão aí. Espero que leve o melhor time. E espero que o Flamengo leve nessa jogo aí, esse título aí, né? Vambora com mais um vídeo. É isso aí. E tamo... não se esqueça de se inscrever no canal, né? Para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo e essa decisão também que é gigantesca. Vambora? Ana, como pode vir as duas equipes para esse jogo, né? A questão tática, de escolhas, inclusive, de peças, de características. Vamos começar com os donos da casa, que Calçade é onde gera mais dúvidas, né? Principalmente nesses três aqui. Primeiro, vou até construir aqui como seria este Flamengo com bola. A gente vê um 4-3-3 partindo, mas a gente sabe que é bem diferente. O Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz também, quando tá, joga um pouco mais por dentro. O Wesley é aquele jogador de fundo, de jogar abrindo muito campo. Dentro dessa escalação, eu imagino que o Bruno Henrique vai abrir o campo por outro lado. E aí a gente vai ter muito com essa chegada do Wesley, né, Calçade? O Gabi jogando mais perto do Pedro. Então, um pouco dessa característica. É o que ele tentou fazer agora, né, quando perdeu para o Atlético. Ele não tinha o Bruno Henrique, ele foi com o Cebolinha. O Wesley se aprofundando, o Gabigol teoricamente volta pela direita, mas dizer que ele é o ponta, isso não é o lado do Wesley, até porque se não tiver caminho para o Wesley, complica. E o Ayrton Lucas vai ter que jogar por dentro, aquele Thiago Maia. Quer dizer, o time que a gente viu contra o Atlético era mais ou menos esta ideia numa tentativa de manutenção da ideia. Foi muito mal, porque aqui tinha o Davi Luiz e não o Pulga, né? E o Vitor Hugo não foi bem, foi substituído pelo Everton Ribeiro. Ele precisava chegar um pouquinho mais, que a gente não viu. Não tem a Arrascaeta, que faz baita diferença. Dentro dessa estrutura ofensiva, você vai ter o Pulgar baixando mais, o Gerson acho que vai participar também dessa saída, mas com um pouco mais de liberdade, e o Vitor Hugo, como era na base, né? O Vitor Hugo na base do Flamengo era um jogador até mais meia do que volante, né? Um meio campista como ele tem sido. Para mim, a grande questão, Calçade, eu não sei se você concorda comigo, você trazer o Gabi para dentro, você ganha um segundo atacante com uma capacidade principalmente de atacar espaço, de infiltrar, só que você perde um jogador de construção. Se a gente for pensar aqui em característica, a gente for pensar em ter mais um cara para ter controle, aí faz mais sentido o Everton. Porque aí sim é um Everton que vai fazer esse movimento. E olha que a diferença, o Everton faz esse movimento para quê? Para olhar para o campo e criar. E o Wesley vai passar. O Gabriel, ele sai para associar, mas eu não gosto do Gabriel jogando... Eu acho que o Gabriel, ele tem jogado mal, inclusive porque ele tá saindo... E ele é um cara, o Gabriel já é um jogador de pisar na área, de infiltrar, de explorar espaço. Então vai muito das características. Porque teoricamente, o Pedro está... Teoricamente, né? Isso nem sempre acontece. No jogo passado, em alguns momentos, você viu o Pedro baixando. E é quando as coisas começam a não funcionar, o jogador sai do posicionamento dele. Mas o Gabriel é o jogador de receber a bola rompendo a linha de frente para o gol. E lá já deve estar o Pedro um pouco mais adiantado. O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo, mas no lugar do Vitor Hugo. Deixar o Gabigol no banco pelo Everton, aí existem situações internas também de como lidar com o elenco, que um chia mais, outro chia menos. O impacto de um é diferente do outro, mas a estrutura acho que não vai fugir muito disso. O que pode é variar um pouquinho esse lado do campo, e ele também tem trocas na segunda etapa, se for o caso, o São Paulo. Mas tudo isso que a gente está mostrando aqui tem coisas muito parecidas,
basicamente ao jogo contra o Atlético. Só que se repetiu aquele comportamento, você pode pôr quem você quiser aí. A execução contra o Atlético foi... Então vamos de São Paulo, vamos tirar o Flamengo. Aí o São Paulo eu já vejo numa situação, vamos dizer assim, um pouco mais estruturada, a gente não imagina grandes mudanças. Então, dentro daquela ideia, a gente pode falar de um 4-2-3-1 sem a bola, mas com bola o São Paulo vai ter um Caio Paulista, que vai ser o Wesley do São Paulo, que é o fundo, é o cara que abre o campo, que dá amplitude. Aqui a gente pode falar em Arboleda, pode ser o Diego Costa, o Rafinha, como a gente mostrou ali, sustenta, joga como um terceiro homem, e muito por conta do Rafinha jogar como esse terceiro homem, e o Rafinha não ser mais um lateral de ultrapassagem e jogar colado na linha, esse homem aqui ele não sai do time, porque ele tem essa característica de jogar bem preso, de abrir o campo. Com isso, você tem um Pablo Maia para iniciar as jogadas, que é muito a característica dele, pode ser um Gabi Neves aqui também. Você tem um Alisson que tem jogado como volante, como meio-campista, com um pouco mais de saída, pode ser um Rodrigo Nestor. E aí você tem um Luciano saindo até um pouco da sua característica, mais por aqui e dobrando com o Lucas, né? Fazendo como se fosse uma dupla de meias nesse momento. Do Caleri. A mudança mais radical nos últimos tempos de São Paulo é esse jogador aqui, né? Eu digo, como início de carreira, o Alisson jogava aqui, né? É isso. E agora ele é um segundo volante, até pela condição que ele tem. Mas eu vejo que o São Paulo é aqui este setor que o Dorival tenta priorizar. Sim. E tendo as beiradas muito bem estabelecidas e o Rafinha permitindo que isso aconteça. E se eu fosse apostar, não vai o Luciano. Para mim vai o Nestor, principalmente para o jogo é fora de casa. O São Paulo sem a bola vai ter o Caio voltando e o Nestor muito forte fazendo o lado do campo. Faz todo sentido. Aí sim você libera o Lucas, baixa com o Wellington Rato, você tem uma outra característica. Com o Luciano, você tem um jogador mais para criar, para infiltrar, para chegar. Com o Nestor, você tem um pouco mais de controle, um jogador que tem energia para fazer esse trabalho de ida e volta, também vai flutuar e também vai construir. Então, eu acho, pensando para o jogo no Maracanã, tá comigo? Mata-mata, se tem que manter, tem que voltar vivo. Fica um pouco menos agressivo, mas fica talvez com mais controle e mais recuperação também. Sim. O que é importante. Eu acredito que essa deva ser a formação. E você dá para o Lucas aqui também uma capacidade defensiva um pouco mais dele ficar liberado. Vai ser um São Paulo que em alguns momentos vai poder jogar em transição. Sem a bola, ele vai ficar aqui. Assim. Vai ficar aqui, isso. Fecha o Wellington Rato, faz as duas linhas de 4. Então, para mim, o São Paulo está um pouco mais claro o que vai acontecer. O time teve dificuldade, principalmente no segundo tempo contra o Internacional. Mas vamos ver, né, Calçado? Não é... No momento da classificação de ambos para a final, você viu o São Paulo que vinha daquela... Encorpado sobre o Corinthians. E aí o tempo passa, né? O Flamengo também não evoluiu. Sim. E o São Paulo demonstrou algumas deficiências. Então, a final tem um ambiente sem... Eu não vejo favoritismo, nem para o Flamengo, nem para o São Paulo. Independentemente de ser o primeiro jogo fora ou dentro. Acho que no mata-mata isso tem alguma relevância, mas... O time que joga a primeira fora, se souber se aproveitar também, pode levar vantagem, que é o caso do São Paulo, porque vai pegar um Maracanã com aquelas características que a gente já descreveu ali, falando dos ingressos. Pode ter um torcedor que está ali só esperando o gatilho, ou para aplaudir ou para vaiar. Isso tem acontecido com o Flamengo. Então, o ambiente do Maracanã pode ser super favorável ao Flamengo, mas também nós já vimos que pode trabalhar contra. Então, o São Paulo sabe disso. Eu acredito que, pensando nesse contexto, a gente vai ver o Rodrigo Nestor aqui. Tô contigo. Para finalizar, para mim, acho que a grande diferença acho que o São Paulo, estruturalmente, está um pouquinho à frente, só que, individualmente, o Flamengo está um poucão à frente. O time do São Paulo acredita no que esse homem diz e tenta fazer tudo o que ele pede. É isso. O time do Flamengo não acredita nesse homem, faz quando quer, e às vezes quando quer já não consegue mais. Mas quando faz também é difícil. Mas aí a gente teria um favorito. Sim. Aí a gente teria um favorito. Mas, sei não, hein? Fica esperto também. Vamos ter que esperar. Não vai ter jeito. A gente faz rapidinho. Se você fizer um preço bem pequenininho, você tem 30 milhões querendo ver entrar naquele estádio de 60 mil pessoas. Não vai dar. Você vende ingresso. 29.940.000 vão xingar. Os 60 que pegaram ingresso, estão felizes. Uma final não tem saída. Exato. Apenas
qual é a tua política em relação ao seu torcedor, ao seu clube? É fazer o máximo de dinheiro? Tá bom, é o que os dois estão tentando fazer. Ninguém foi por outro caminho. Agora tem até, né, era para ter ingresso esgotado há muito tempo. Se os ingressos não esgotaram do Flamengo assim tão rapidamente, é porque o preço foi muito alto. Agora, eles acham que estão certos. Eu sou dirigente de clube, nesse momento eu penso o seguinte, eu preciso ganhar dinheiro, preciso pagar as contas, mas o que eu posso fazer para colocar no estádio uma torcida que joga junto e empurra meu time? Eu faria isso. Eles preferiram ir no outro caminho. Sim, lamento profundamente, mas é o caminho deles. Assim, não me espanta, de verdade, não me espanta, porque o futebol, não só brasileiro, mas no geral, ele está num processo de elitização já há muito tempo. Sim. Isso está muito claro. Está muito claro quem querem segregar. Isso já vem de anos. Eu sou um cara que, se eu tô aqui, é por ter vivido arquibancada. E eu acho que eu tenho 34 anos, rapaz. Parece que eu tenho menos, mas eu tenho 34. Bem zoado, hein? Bem zoado, não, hein? Há controvérsias, hein? Há controvérsias. Mas é isso, cara. Fica achando. mas assim, eu acho que talvez a minha geração tenha pego o início e quase uma conclusão dessa exclusão das pessoas do estádio. E é o que o Calçade falou. Quem paga 2 contos para ir no estádio, quer ir no teatro. E aí você exclui quem popularizou o futebol, quem fez o futebol ser tão grande no Brasil. Nesse tipo de coisa, cara, eu não tenho mais sim nada. Isso é uma palhaçada, cara, uma palhaçada. Porque o torcedor vai o campeonato inteiro com o seu time. Ele apoia lá na primeira rodada que você pega o time lá do interior, não sei da onde, vai e tal. E aí chega numa final, o cara tem que vender a moto dele, que ele faz o corre dele para ir no estádio. É bizarro e é mais um passo para a elitização, para a segregação de pessoas que sempre acompanharam o futebol e deixar o estádio mais chato, mais teatral, aquele negocinho que... Porque quem toma essas decisões vai estar no estádio e não tem problema com ingresso. É muito fácil tomar uma decisão na vida dos outros. Agora, entendo, se você colocasse a R$10, você teria um monte de gente chiando também porque não conseguiu. Então isso faz parte da final. A questão é ele levar para um nível tão alto em que aquele que tem menos um poder, né, menor de grana, de agir, ele não dá nem para competir pelo ingresso. Claro. É isso que... Então, esse daí, faça seu churrasco, toma sua cerveja e curta. Vamos trazer os nossos Então, é isso aí, nação. Foi uma análise muito boa aí, né, do Paulo Calçade e do Renato Rodrigues sobre como o Flamengo e São Paulo devem se comportar ou devem jogar nessa grande final da Copa do Brasil, né, que todo mundo está esperando para poder assistir. Espero que seja um bom jogo, né. E nesse último treinamento do Flamengo, nesse sábado, né, ou na véspera dessa grande final, né, o São Paulo testa Flamengo com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro para poder enfrentar o São Paulo, né. Então essa vai ser a 37ª escalação diferente do São Paulo, né. O Flamengo encerrou sua preparação para poder enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil, né. Jorge Sampaoli, no seu último treinamento antes da final, na manhã desse sábado, testou um time com um ataque inédito. Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, né? Ele no último treinamento foi assim, né? Escalou esses 3, né? Vamos ver aqui mais detalhes. Cadê? Além do Bruno Henrique, né, que estava suspenso, o Flamengo vai ter a volta de Ayrton Lucas, suspenso também pelo 3º cartão amarelo no Brasileirão, e o Pulgar, que acabou não sendo relacionado porque estava servindo na seleção, né? Então, esse trio que estava ausente no último jogo contra o Furacão vai retornar para essa grande final, né? E a provável escalação aqui, de acordo com o Globo Esporte, né? Nesse último treinamento, na véspera da final, né? Deve ser o time que vai a campo, né? O provável time do Flamengo é Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Na lateral esquerda. Meio de campo, Pulgar, Vitor Hugo, Gerson. E no setor de ataque, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, né? Acho que é a primeira vez que esse ataque vão jogar junto, né? Esse ano, acho que sim. Então é aquilo. Lembrando que o Sampaoli tem a mania de informar o time
no dia do jogo, mas é aquilo. Vamos ver o que o São Paulo vai armar. Se esse provável time, de acordo com o Globo Esporte, vai se concretizar ou o São Paulo está armando algum plano aí, né? Ou alguma pegadinha para essa grande final. Nem vou dizer pegadinha entre aspas, né? Trocar a palavra pegadinha por surpresa. Então, deixa a tua opinião se você gostou desse provável time aí, de acordo com o Globo Esporte. Esse é o time que o Flamengo treinou na véspera da final, né? É isso aí, tamo junto. Deixe sua opinião. Seu like também ajuda demais. E é isso aí. Vambora, Flamengo. 2-0 Mengão nesse primeiro jogo. E conseguir levar um bom resultado para o Morumbi. Se conseguir um resultado maior, melhor ainda. Mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil diante do São Paulo, mesmo no Maracanã e no Morumbi também, né? Mas é isso aí. E vambora!